Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui as notas de aula. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem aí, vocês, por favor, podem me interromper, né, e perguntar qualquer coisa. Se vocês tiverem alguma dificuldade, se ficar muito rápido, porque esse experimento, na verdade, tem muita informação e alguma coisa assim, que a gente entende que não seja importante agora, né, não tem a sua importância, né, mas para o momento a gente entender que não tem muita importância, a gente acaba passando um pouco mais rápido. Mas se vocês quiserem perguntar, né, então fiquem à vontade, é só pode interromper a qualquer momento. Vocês estão vendo aí a tela, pessoal? Tudo certinho? Tá dando para ver sim, professor. Tá. Eu vou deixar aqui o link, a aula já está lá no Labuzig, né? Então, coloquei o link aí no chat, se vocês quiserem pegar depois, e aí tem um material que nós vamos utilizar também, tá? Aí à medida que eu for falando depois, se necessário, eu coloco no chat. Eu vou então, pessoal, essa é a nossa aula prática número 4, né, e o intuito dessa aula, então, se fosse ela presencial, né, seria a gente ir aqui para o laboratório e executar o experimento aí para medição da potência. Então, o título aí da aula é Medição indireta da potência de corte em operações de torneamento. Experimento realizado no torno Mazak QTN100, que é o nosso torno aqui do laboratório. Então nós vamos fazer, vocês estão vendo essa imagem aqui do lado direito, né? Então estão vendo uma peça, placa, peça, ferramenta. Então nesse experimento nós vamos fazer, nós já fizemos na verdade, não vai ser em tempo real. Então nós fizemos o que? A ferramenta ela sai do ponto lá de troca, ela aproxima até essa posição aqui em X e Z, e aí é programada uma pausa, né, tem uma pequena pausa, e depois aí quando ele fica parado, a gente tem sempre a gente faz em dupla, isso tem que ser feito em dupla, né, quando eu estou com a turma, a gente faz em grupo, aí um grupo maior. Aí fica um no sistema de aquisição, depois vocês vão entender o que é o sistema de aquisição, e uma pessoa fica aqui na máquina para apertar o botão de início. Aí um passa a informação, né, verbal mesmo, faz um ok ali com o dedão, e aí os dois vão bater Enter no botão de liga da máquina e no botão do sistema de aquisição. A hora que ele bate Enter aqui no torno, a ferramenta vai avançando, né? Então ela percorre uma certa distância com velocidade de avanço, velocidade programada para o ensaio, toca a peça, forma cavaco, depois ela sai. Aí se vocês olharem esse gráfico aqui da esquerda, o sistema de aquisição, né, ele vai medir esses pontos aqui no tempo, então nós temos esse gráfico aqui, aqui não está explícito, mas na abscissa é tempo em segundo e na ordenada é potência em watt. Tá? Então, a hora que ele bate o dedo lá, que ele vai em movimento de avanço, ele percorre todo esse estágio aqui em movimento de avanço. A ferramenta tocou a peça, ele sobe, estão vendo? E aí ele começa, então, a fazer a medição, né? Medição. Às vezes a gente faz assim também, a gente começa a medir um pouco antes. Então, por exemplo, às vezes quando você aperta o botão verde do torno, o outro aperta lá também. Então, tem casos que a gente também pega um pico aqui de potência, de corrente elétrica, que, claro, é diretamente relacionado à potência, e esse pico que tem aqui, ele corresponde à aceleração do eixo árvore, né? Porque se ele está parado, por exemplo, né, uma velocidade constante, aí a hora que você programa a rotação dele, aí ele dá uma acelerada e essa aceleração corresponde a um aumento brusco de potência. Então você tem uma região aqui que é um transiente, estão vendo? Ele dura aí às vezes 2 segundos, né? Então ele dá essa acelerada, atinge a velocidade programada, a corrente vai e a potência vão lá em cima. Depois ele cai para a região aqui que é de hora que ele entra, vamos dizer, em regime de rotação, né? Então ele começa a girar na rotação programada. Então tem alguns gráficos, alguns testes que a gente pega isso, outros às vezes não pega, não necessariamente. Depois nós vamos explicar, eu vou dar mais detalhes, né, de como esse gráfico é criado, como é que a gente obtém esse gráfico. Então podem ficar tranquilo que essa informação ela vem mais ao final aí da aula. O objetivo, pessoal, o objetivo dessa aula é determinar de forma indireta, a potência de corte no torneamento de dois materiais diferentes.
Então, nós vamos trabalhar com 2 ligas, né, 2 materiais diferentes, vou falar daqui a pouco, é o ferro fundido e uma liga de alumínio, e nós vamos fazer a medição indireta da potência de corte, tá? Então, esse é o objetivo da nossa prática, experimento. Bom, eu vou passar aqui uns 3, 4 slides sobre a fundamentação, né, para que vocês entendam, então, como é que a gente, depois, qual o procedimento que a gente vai utilizar para analisar os dados obtidos. Então, nessa parte da fundamentação, a primeira coisa aqui é a equação da potência, né? Vocês já viram lá na aula teórica, e também já vi isso aqui da física do 2º grau, né? Então, a potência de corte, né, ela é o produto da força de corte pela velocidade, né? Lá na física do 2º grau, a gente sabia que potência é o produto da força pela velocidade. Aqui na usinagem, a gente só está ajeitando aqui, né, a nomenclatura, a terminologia, então a gente fala em potência de corte, é a força de corte multiplicado pela velocidade de corte. Tendo em vista a dificuldade de se medir diretamente a força, então, assim, para você medir a força, você precisa de um instrumento chamado dinamômetro. Nós temos no laboratório esse instrumento. Até para obter os dados que a gente vai analisar, a gente utilizou sim um dinamômetro. Só que nesse experimento nosso não, tá? Mas o dinamômetro, pessoal, ele tem assim alguns inconvenientes. O primeiro é o valor muito alto dele, né? Você tem que fazer um investimento muito alto para você ter um dinamômetro. Para vocês terem ideia, em alguns casos, o dinamômetro pode chegar quase o preço da própria máquina, se for uma máquina mais simples, né? O dinamômetro, ele deve estar aí hoje, todo um sistema completo, igual esse nosso aí, por volta aí, talvez de uns $30 mil, mais ou menos por aí, talvez seja um pouco menos, 20, $25 mil, mas porque quando a gente comprou foi em franco suíço, né? Então não lembro aqui como está a conversão, mas é um valor bem alto, sabe? É um valor bem alto comparado até o preço da máquina. O outro inconveniente que ele tem é que quando você monta o dinamômetro na máquina, você tem que montar ele e deixar ali exclusivo para o ensaio. Se você quiser fazer outras operações, você não consegue, porque ele ocupa muito espaço da máquina, tem um cabo de aquisição, então, assim, a gente diz que é uma técnica bem intrusiva, né? Ele interfere bastante no volume útil da máquina. Então, em função dessa dificuldade, a potência de corte, né, ela pode ser medida indiretamente por meio da potência elétrica de corte, que seria o WC. Então, repetindo aqui, vejam bem, a potência de corte, né, para a gente resolver, nós precisamos da força e da velocidade. A velocidade a gente conhece, porque nós programamos no torno. Então, no torno CNC, você programa a velocidade. Então, a velocidade você tem controle. Então, o que você não sabe é a força, tá vendo? Aí, para você resolver, então, essa equação, você poderia usar um método indireto. Então, o método indireto, né, você poderia medir a potência elétrica de corte, aí na entrada do motor elétrico, e multiplicar por esse ΔC, que esse ΔC é o rendimento instantâneo, né, do motor ou da transmissão. Aí você resolveria essa equação 2. Então a equação 2 ela é alternativa à equação 1, tá vendo? Então aqui você tem que ter o dinamômetro, e essa aqui, na verdade, para você resolver, você precisa do rendimento, né, o rendimento instantâneo do motor. Vamos aqui às unidades dimensionais, né, a análise dimensional. Então, a gente tem que a potência é watt, né? Então, potência é watt aqui, a força é newton, você pode entrar com newton. A velocidade é metro por segundo. Só recordando, né, nas aulas passadas, nós usamos metro por minuto para a velocidade de corte. Vocês vão se lembrar disso. Aqui, a gente já fez o ajuste, né? Então, você já entra com velocidade em metro por segundo. Para que você multiplique newton vezes metro por segundo é igual a watt, tá? Se você tem o valor programado, quando você programa é metro por minuto. Aí você divide por 60, né? Então você divide por 60. Nesse caso da equação 2, a potência elétrica ativa, ela é medida também em watts, você tem a potência em watts aqui, e aí é medida durante a remoção de cavaco, né? Então quando você está fazendo o cavaco. E o ΔC é o rendimento instantâneo, tá? Então o rendimento que você determina naquele momento que você está fazendo a usinagem. E é do motor principal ou transmissão. Tem máquina que você tem motor mais transmissão. Então é aquela unidade responsável pelo corte durante a remoção de cavaco. Então, instantâneo aqui é quando você está fazendo a remoção de cavaco. Esse ΔC ele é um adimensional, né? Então o valor máximo que ele pode ter é 100%. Tá? Aqui a gente está colocando o intervalo de 0,1, porque fica mais fácil para a gente fazer
o produto aqui, né? Então, para multiplicar, aí ele fica entre 0 e 1. Ele nunca vai ser 1, tá? Não tem nenhum sistema, né, físico que vai ter um rendimento aí igual a 1. E tá aí, é sempre maior do que 0, né? Não igual a 0 também, porque senão não está funcionando nada. Esse rendimento aqui instantâneo, o eta-C, ele varia com o carregamento. O carregamento, então, para nós é a força de corte, e com a rotação N, definida pelo motor ou transmissão mecânica. Então, tem máquina que você tem motor mais redutor mecânico. O nosso torno, o torno CNC nosso, ele não tem redutor mecânico, ele não tem transmissão mecânica. Depois nós vamos ver, eu vou falar um pouquinho disso. Mas tem máquina, por exemplo, as máquinas convencionais que nós temos aqui, elas têm motor mais, né, mais uma transmissão mecânica, de modo geral. Tá, pessoal? Então, é uma parte da fundamentação, né? São essas duas equações aqui. Agora vamos ver como vamos continuar falando aqui da fundamentação. Em alguns casos, a medição da potência elétrica na entrada do motor principal, né, ela é mais difícil de ser realizada, pois exige uma instrumentação, né, que é o watímetro, dedicada. Então, você tem que ter uma instrumentação específica para isso, para você poder medir na entrada do motor. Nessa situação, pode-se medir a potência elétrica ativa total no painel de alimentação por meio de watímetros mais simples. O que a gente quer dizer aqui? A gente quer dizer o seguinte: para você medir esse WC aqui na entrada do motor, tá? Dependendo do motor, dependendo do acionamento que a máquina tem, então isso vai depender justamente da máquina, você precisa ter uma instrumentação dedicada, tá? Uma instrumentação mais cara, né, a gente não vai conseguir, nós, por exemplo, não temos. O que nós temos, o nosso watímetro, ele é um watímetro mais simples. Então, por ele ser um watímetro mais simples, eu não consigo trabalhar com ele medindo na entrada do motor. Depois, mas eu vou rodar alguns slides e antes do final eu vou explicar para vocês o que eu falar do negócio chamado inversor. Eu explico melhor por que esse watímetro tem que ser um watímetro dedicado, tá? Então nós vamos usar um watímetro mais simples, né? E a gente coloca esse watímetro na alimentação da máquina, no quadro geral, né? No painel elétrico da máquina. Neste caso, então, né, esse WT, né, essa potência elétrica ativa total, ela deve ser medida em 2 momentos distintos. Então, nós vamos falar de 2 momentos aqui. A gente mede em vazio. Vazio é quando você não tem a produção de cavaco, você não tem remoção de cavaco, ou seja, com todos os dispositivos da máquina, eu já expliquei esse D ligados. São os dispositivos que dissipam energia, né? Que transformam energia. Eles têm que estar ligados, incluindo a rotação do motor principal. Então você liga tudo. A única coisa que não acontece nesse momento, por isso é chamado de vazio, é que não tem a remoção de cavaco. Tá? Então, mas o restante está tudo ligado. Esse é o primeiro momento. Qual que é o segundo momento? O segundo momento é em corte. Então, em corte, todos os dispositivos ligados, né, mais o movimento de corte. Então, acontece a remoção de cavaco. Neste caso, a potência total, ó, quando está tudo girando, né, tudo girando, WT, será dado por WT é igual ao somatório de I igual a 1 até D, onde D é o número de dispositivos que consomem, né, dissipam energia, W índice I. Tá? Então, você vai ter lá o primeiro motor, né, a potência do primeiro motor, ou seja, o consumo dele, o segundo, o terceiro dispositivo e até o último deles aí. Legal? Mas aí você soma mais uma parcela que é a potência de corte, que é essa que nós estamos interessados, ó, essa daqui, né? Dividido pelo rendimento total instantâneo. O eta-T é o rendimento total instantâneo. Então ele deixa de ser um eta-C, né? Passa a ser agora um eta-T, por quê? Porque você está medindo tudo agora, você não está mais só olhando o motor, você está olhando todo o que tem na sua máquina. Tá? Isso vai variar bastante aí com a máquina. Assim, pessoal, a potência de corte ela pode ser obtida por potência de corte, né? É só resolvendo isso aqui, né? Fazendo essa mudança aqui, isolando, né, o PC. Então a gente vai ter o PC, o WT, né, em parênteses, WT, né, potência total que você mediu, menos o somatório, né, de igual a 1 até D, WI, fecha parênteses, multiplicado pelo rendimento total. Na verdade, o que a gente está fazendo, ó, se voltarmos naquele gráfico lá, a gente está fazendo assim. Esse trecho aqui, gente, ó, é o trecho em vazio. Tá? Aqui você tem o WI, tá vendo? Então você vai ter o somatório, né, de WI, I igual a 1 até D. Quantos dispositivos tiverem, né, consumindo energia, eles entram aqui. Tá? Isso vai medi-los aqui. Aí quando a ferramenta toca na peça, ó, que você começa a formar o cavaco, aí você tem o WT. Então o WT você tem um degrau, né?
E essa diferença aqui, ó, do WT menos o somatório de WI, né, multiplicado pelo rendimento, te dá a potência de corte. Então, a equação 4, ela dá para a gente uma estimativa da potência de corte. Tá? Então, ó, esse somatório, né, corresponde à medição em vazio e o eta-t representa o rendimento instantâneo total da máquina. O eta-t também tem que ficar entre 1 e 0, estão vendo? Mesma coisa, né? Aí, o que é o problema aqui? A gente, quando nós vamos resolver essa equação 4, tá? A gente fica também na dependência dessa incógnita aí, que é o eta-t. Porque isso aqui você mede, ó. Você tem o vatímetro, né? Um vatímetro bem calibrado, né? Com a boa exatidão, você vai medir bem esse WT, como você mede esse somatório também, tá? Porque é só deixar ele ligado, né? Ele vai ficar fazendo aquisição, ó. Isso aqui você mede tranquilo, tá? Isso aqui a gente mede tranquilamente. O problema todo da equação 4, né, assim como tinha a equação 2 também, é que a gente não tem tabelado, pessoal, esse eta-t. Se esse aqui você não tinha nem para o motor da máquina, a gente não consegue encontrar, às vezes, nem nos motores, aí os fabricantes não dão esses rendimentos dos motores, né? Alguns dão, você encontra alguns, mas isso não é, digamos, não é a regra, né? É mais exceção, tá? Você encontrar o que a gente chama de curva característica do motor elétrico. E aí agora o eta-t, ele é pior ainda, porque ele é toda a máquina, tá? Todo, né, tudo que dissipa energia você está medindo nesse momento. Então fica muito mais difícil a gente encontrar o eta-t. Tá? Se você, por exemplo, considerar o eta-t igual a 1, né? Digamos que a gente considerasse o eta-t, é claro que aqui no nossa definição ele não poderia ser igual a 1, mas vamos exagerar. Digamos que a gente faça uma simplificação e arbitre aqui um eta-t igual a 1. Né? Então a nossa potência de corte ela seria esse degrau, essa altura do degrau. Tá? Só que o que você tem que entender assim, que se você arbitrar o eta-t igual a 1, você vai ter um erro aí. Tá? Você está medindo um valor, você está obtendo um valor maior do que o real. Né? Você está obtendo um valor maior do que o real. Porque o eta-t, como nós vamos ver, ele fica menor do que 1. Né? Então o seu PC vai ser menor do que 1. Legal? Então, assim, a nossa dificuldade é encontrar o eta-t. Aí, o que nós fazemos aqui, o que nós temos feito aqui no nosso laboratório, né? Então, a gente tem feito vários trabalhos, eu tenho aluno de TCC, depois vou até mostrar o link ali para vocês, a gente tem os relatórios de TCC, agora tem aluno de mestrado também que está trabalhando nesse assunto. Então, a gente tem trabalhado com o dinamômetro, a gente usa o dinamômetro, e aí a gente vai levantando aí as curvas características da máquina. Tá vendo? E aí a gente consegue fazer uma medição, né, um levantamento do eta-t para determinadas condições. No final aqui da apresentação da aula, vocês vão ver que tem uma tabela, e essa tabela tem os valores lá para determinadas condições, os valores de eta-t. Porque sem eles, a sua estimativa da potência ficaria, né, superdimensionada. Né? Você vai fazer essa conta, você vai ter a altura daquele degrau, se você multiplicar por 1 aqui, seu valor vai ficar bem maior. Legal? Então, essa é a nossa equação 4. Na verdade, nós vamos trabalhar com a equação 4. A gente fez essa passagem 1, 2, 3 para mostrar que nossa metodologia agora está toda fundamentada pela equação 4. Legal? Tá? Então, esse é o nosso, digamos, o nosso fundamento aí. Ainda alguma coisinha só em resumo aqui agora. A medição indireta da potência de corte em operações de torneamento, né? Então, quando a gente vai, aqui agora lembrando, a gente está fixando em torneamento, falando de torneamento, então não pensem em extrapolar para outros processos, porque fica aí meio comprometido. Né? Então, assim, o método definido, pessoal, pelas equações 3 e 4, ele tem as seguintes vantagens. Ele exige um instrumento mais simples, mais barato, né? Que é o vatímetro mais simples. Ele possibilita registrar o consumo total de energia e avaliar o seu impacto no custo da usinagem. Né? Como eu estou medindo tudo o que está acontecendo ali, eu consigo fazer um rateio, né, por peça. Se vocês perguntarem assim, quanto gastamos de energia, né, em joule para fazer essa peça, para usinar essa peça? Com esse vatímetro a gente consegue informar isso. Tá? Nós vamos ver lá pelas últimas aulas, últimas semanas, vocês vão ver nas aulas teóricas com o professor Pablo, a equação de custo. Aí nessa equação de custo, o que está no livro, que a gente segue aqui o livro, eles não incluem a parte de energia elétrica. Mas tendo um vatímetro, a gente poderia incluir nessa equação de custo o consumo de energia para fazer uma determinada peça. Então, por que é importante isso daqui? Porque você sabe, né, quanto você pagou para a concessionária, lá para a Copel, para fazer aquela peça. Você poderia incluir na equação de um custo, estão vendo?
E aqui também ainda, né, dentro dessas vantagens, como o vatímetro ele vai ser instalado no painel de alimentação da máquina, a sua utilização em outras máquinas é facilitada. Depois eu tenho uma foto e um esquema de instalação do vatímetro nosso. Aí fica mais fácil eu mostrar para vocês que ele é bem fácil de instalar. Tá? Quando você usa os vatímetros dedicados e você quer instalar, por exemplo, então na entrada do motor elétrico, né, se a gente fosse usar aqui a equação 2, mesmo esses vatímetros mais dedicados, eles exigem que você abra o painel da máquina, você vai ter que entender todo o esquema de ligação da máquina para você posicionar o vatímetro antes do motor. Então, cada vez que você vai utilizar, você tem que ir lá, né, fazer essa instalação. Você acaba em alguns casos, você não pode deixar ele lá dentro. No nosso, a gente deixa ele no painel, então fica bem fácil. Tá? Se eu quiser trocar de uma máquina para outra, eu troco ali facilmente. Entretanto, existem desvantagens, né? A gente tem desvantagens com isso. Então, uma desvantagem importante é que a determinação do rendimento, daquele rendimento instantâneo, ele depende do número de dispositivos dissipadores de energia, transformadores, nós vamos ver isso aqui em foto e tal, transformadores, inversores, fontes, motores e transmissão mecânica, caso ela exista, envolvidos no corte. Tá, então ele depende do número, da quantidade também e da qualidade, né, da eficiência energética que cada componente desse, cada dispositivo desse vai ter. Tá, então esse é um problema que você enfrenta aqui, né, com esse número de dispositivos que tem na frente lá daquela equação. Os valores de potência obtidos em uma dada máquina não podem ser extrapolados para outra, mesmo que ela possua a mesma quantidade de dissipadores. Mesmo que a quantidade seja a mesma, falei com vocês, a qualidade às vezes é diferente. Então, os resultados que você tem numa máquina, você acaba você não pode extrapolar para outra. Eu quero dizer assim, se você faz um ensaio aqui usando um determinado material, né, você vai dizer, a potência de corte para aquela velocidade, AP e avanço foi tanto. Se você passar para outra máquina, provavelmente você vai achar um valor diferente, tá vendo? Então essa extrapolação de uma máquina para outra, ela fica comprometida. Por que ela é comprometida? Porque eu tenho uma cadeia muito grande de dispositivos dissipadores aqui. Vocês vão entender melhor a hora que eu mostrar um slide o que é essa cadeia de dispositivos, tá, pessoal? Vai ter uma imagem para a gente ver. Legal, ó, então aqui a gente fecha aí a nossa fundamentação, né? Aí agora nós vamos falar então do nosso torno. Então aqui, né, aquelas equações, elas são gerais, né? Poderia se aplicar a qualquer cenário no torneamento, mas aqui a gente já está falando então do nosso torno, tá? Então, o nosso torno ele tem um diagrama elétrico que nós encontramos no manual. Aí eu peguei o manual, né? O que ficaria ruim colocar o manual no slide, porque tem muita informação numa folha 4, né? Então ficaria até difícil a gente enxergar aqui. Aí eu fiz um esquema bem simplificado, eu tirei algumas coisas, né? Para que a gente pudesse compreender o que é importante, que eu julguei que seja importante para vocês aqui agora no experimento que a gente conduziu. Então, vocês vão ver assim, ó, nós temos aqui em cima à esquerda, nós temos esse RST, indica para a gente que a gente tem uma alimentação trifásica, corrente alternada trifásica. Tá? Então, nessa fiação, você instala o medidor, né? Então está no painel elétrico da máquina, você vai instalar o medidor lá, e aí esses cabos, né, das 3 fases que alimentam o torno, elas passam por dentro do medidor. Né? Então, o painel elétrico, gente, ele tem, na verdade, 4 cabos. Ele tem os 3 cabos né, que correspondem ao circuito de corrente alternada, que alimenta toda a máquina, e tem um cabo de terra também, que é usado, né, para fazer o aterramento da máquina. Só que esse cabo de terra, a gente não passa ele aqui no medidor, né, então ele vai direto para a máquina. A gente não usa ele aqui, né, para fazer a medida. Saindo do medidor, né, vai entrar no painel da máquina. No painel da máquina você tem a chave geral. Aqui tem uma legenda, tá, pessoal? Tem uma chave geral, né, que é o liga-desliga. Então você ligou aqui, você energiza toda a máquina. E aí isso aqui vem para um transformador. Então a gente tem uma unidade aí dissipadora, mais uma unidade dissipadora, né, que é o transformador. Tá? E esse transformador ele tem, digamos assim, 2 estágios aqui, né? Ele faz uma transformação, uma conversão para 440 volts, 400 volts, teoricamente, 400 volts, aí ele alimenta todos esses dispositivos que estão aqui circundados pela essa linha tracejada em vermelho, estão vendo? Então ele vai aqui em 400 volts. Depois ele vai aqui em 220 volts, ele alimenta os motores, que é o motor do trocador de ferramenta, o motor da contraponta, lembra que eu falei isso na aula passada, né?
o motor da bomba do fluido de corte, o motor da bomba do transportador de cavaco e da unidade hidráulica. Depois eu tenho umas imagens, a gente vê isso aqui. Nesse caso aqui, o que está em verde, ó, esses dispositivos que estão em verde, eles têm um consumo constante, independe das condições de corte. Então, você pode variar a velocidade, o avanço ou a profundidade, que o consumo aqui nesses dispositivos, nesses motores, né, isso não vai alterar. Tá? Por outro lado, o que está aqui dentro, né, dessa, onde eu circulei aqui com a linha tracejada, traço ponto, né, vermelho, estão vendo? Esse grupo todo ele fica susceptível a mudanças nas condições de corte. Então, o consumo ele é variável em função da rotação, né, e da força. Tá? Então, se você mudar a profundidade de corte, você vai mudar o consumo. Se você mudar o avanço, você muda o consumo. Se você mudar a rotação, você muda o consumo. E aí, o que entra, então, nessa cadeia? Lembra que eu falei com vocês a cadeia aqui? Então, naquela equação 4, ó, a hora que a gente fala aqui do WID1, né? Todo mundo está entrando aqui, na verdade. Estão vendo? Ó, todo mundo entra aqui. Ó. Tá? Então, você está pegando todo mundo, né? Porque só não tem o corte. Aí você pega todo mundo. Depois, quando você começa o corte, aí esses dispositivos que estão aqui na parte vermelha, eles vão alterar o consumo energético deles. Tá? Todo esse grupo aqui modifica. Mas esse aqui não, esse aqui então permanece constante. Bom, então a gente vai ter assim, pessoal, saindo do transformador, incluindo o próprio transformador, o transformador tem perdas energéticas, né? Se você, por exemplo, trabalhar o dia inteiro lá, depois no final do dia, se você chegar próximo disso, né, assim, pode medir com um termômetro e tal, mas você vai identificar que aqui tem já, né, tá bem quente, a temperatura está bem alta, ou seja, você tem esse calor, né, que você não conseguiu converter em trabalho, você dissipa esse calor aqui, né, em todas essas unidades. Aí nós vamos sair do transformador, nós vamos para um RT, que é o reator, tá? Do reator você vai para uma fonte, da fonte você vai para o inversor principal, e depois do inversor secundário. O inversor secundário, ele faz o controle, né, de posição e velocidade do servomotor X e do servomotor Z. Tá? E o inversor principal, ele faz controle de velocidade, ele que altera a rotação, né, do motor principal. Tá? O motor principal, ele é um dispositivo que mais consome energia aqui, de todos eles, é o motor principal. Né? Esse cara aqui que é o importante. Por isso que aquela equação 2, ó, quando a gente fala na equação 2, se eu pudesse colocar um medidor aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui, aí eu teria uma informação um pouco mais precisa, estão vendo? Porque eu isolaria todo mundo aqui. Ó. Tá? Era como se eu pegasse os outros dispositivos e jogasse aqui. Porque eu vou medir só aqui, né? Eu meço o fluxo de energia só desse ponto para cá. Então, aqui no nosso caso, nós estamos medindo aqui nessa posição, estão vendo? Então a gente enxerga todo mundo que está aqui, inclusive esse aqui. Só que esse grupo não varia, né? O consumo não varia com a carga, mas esse grupo varia. Legal? Então, esse é o nosso esquema, né? A gente pensar em fluxo de energia, né? A gente tem uma medição aqui, o valor que a gente está medindo em energia em joule, ou medindo instantaneamente em potência, né? Em watt, a gente tem entrada disso aqui. E isso vai vindo para cá, aqui você tem conversão em trabalho, né? Aqui que você faz a usinagem mesmo, propriamente dita. Mas parte dessa energia fica pelo caminho, estão vendo, gente? Então, nesse fluxo energético, parte dessa energia vai ficando aqui por esses dispositivos aqui. Você não consegue convertê-la em trabalho, né? Em usinagem, né? Em remoção de cavaco. Pessoal, além do que eu coloquei aqui, quando a gente mede aqui no medidor, aqui nessa entrada da máquina, nós também vamos medir o consumo do computador, né? Porque o torno ele tem um computador, assim, esse computador nós estamos usando aqui agora, o meu, de vocês aí, né? Então tem um consumo. As ventoinhas, né? Esse torno ele tem várias ventoinhas para fazer o arrefecimento do motor, desses dispositivos aqui. Ele tem no armário elétrico onde fica esse. Depois vocês vão ver uma foto. Acho que não sei se dá para ver a ventoinha, mas lá tem ventoinhas. Então essas ventoinhas, né, elas têm um pequeno consumo, pequeno, mas tem. E unidades de lubrificação, tá? Unidades de lubrificação não são essas aqui, né? Essas aqui a gente já tem mapeado. Elas são unidades complementares que fazem o engraxamento, o óleo. Na aula anterior eu mostrei com a imagem delas para vocês, tá? Mas são pequenas, né? Então a gente não colocou aqui dentro. Bom, agora eu vou ter uma sequência de fotos e nós vamos mostrar esses dispositivos aí para vocês. A ideia é mostrar os dispositivos e complementar um pouco a informação, né? Para que vocês entendam que eles são dissipadores de energia, né? Então, pessoal, o primeiro é um transformador. Ó. Então, o transformador ele está logo aqui na entrada da máquina, tá? Então, você entra com as 3 fases aqui, elas vão chegar aqui no transformador, né?
passa aqui no seu circuito transformador e depois sai com tensão menor. Então a gente entra em 220 volts, depois você sai em 400 volts. Tá? Então o papel desse transformador, a função dele é justamente essa, né? Converter de 220 para 400. Mas ele tem perda energética? Tem perda sim. À medida que você aumenta aqui a corrente elétrica, né, que circula nele, você vai perdendo. Então um pouco é dissipado na forma de calor. Tá? Aí em seguida nós temos o reator. Ó. O reator ele já tem uma função um pouco diferente do transformador. A função do reator é a proteção do inversor, né? Depois a gente vai falar do inversor. Ele também limita a corrente de curto-circuito, que pode acontecer na fonte ou no inversor, e a redução de harmônicas. Tá? Eu falo para vocês o que são as harmônicas na hora que eu explicar aqui o inversor. Tá? Então esse é o papel do reator. Né? Então nessa máquina nós temos o reator. Tem máquinas aí que às vezes o pessoal não utiliza isso não. Tá? Então, por exemplo, nós temos o centro de usinagem, o nosso centro de usinagem não tem transformador e nem reator. Né? Então ele é ligado diretão aqui, ó. Ele passa no o centro de usinagem, por exemplo, nós temos aqui o RST vem direto aqui aqui tem um circuito de proteção, claro, mas ele vai direto aqui no inversor de corrente, né? No inversor principal, e do inversor ele vai direto para o motor, tá? Você não tem o transformador nem o reator aqui. É um pouco mais simples, estão vendo? Isso então varia com o projeto da máquina, né? Essa máquina nossa, o torno Massach QTN, moçada, todo esse acionamento, essa parte principal do acionamento é Mitsubishi. Então a Mitsubishi tem uma tecnologia muito, muito boa nessa parte aí de acionamento elétrico eletrônico, né? Então tudo deles ali é tudo bem certinho, circuito de proteção e tal. Tá? Daí, por exemplo, esse projeto ter sido alterado para trabalhar com 400 volts e não com 220, né? Já é uma diretriz aí de projeto. Continuando aqui, agora nós vamos falar então do inversor. Ó. Naquela sequência nossa, nós temos, deixa eu só voltar no mapinha ali, no diagrama, nós temos ó, o transformador, o reator que a gente viu, né? Agora nós vamos para a fonte, nós vamos ver tudo junto ali, fonte e os dois inversores, tá? Que estão nessa imagem aqui, ó. Então nós temos a fonte aqui do lado esquerdo, o inversor principal, esse que vai para o motor principal, e o inversor secundário que faz o controle dos eixos X, dos motores X e Z. Tá? Então, assim, ó, esse servo drive que a gente chama aqui, ele tem a função de controlar a velocidade e posição dos servomotores X e Z. Tá? Então, é o papel dele. Esse outro elemento aqui, esse dispositivo, a fonte, ó, ela tem como função prover alimentação. É como se fosse uma fonte de computador, né? Que aí você pode alimentar diferentes drives ali, estão vendo? Mas ela funciona, né, também como estabilizador de tensão, então ela tem alguns requisitos internos, eletrônicos, tá? Mas ela provê então alimentação para o motor principal, né? Então passa por esse cara aqui, depois vai para o motor e para os seus servomotores X e Z também, tá? Aí eu deixei por último para falar do inversor. O inversor na máquina CNC, no caso do inversor, ele vai acionar, ele vai controlar o motor principal, tá? Então, gente, ele tem um papel muito importante, porque na hora que eu quero variar a minha rotação, né, eu vou variar a rotação do motor, eu faço variação via programa. Então, eu vou escrever uma linha de código lá, né, coloco a letra S, o S é o código para isso, e eu escrevo um número inteiro na frente desse S. Na nossa máquina, esse número pode variar, né, vamos dizer, de 10 até 6.000, mais ou menos. Então, se você coloca lá 3.500, ele vai gerar 3.500. Como que acontece isso? Então, vejam bem, os motores de corrente alternada, todos os motores de corrente alternada, motores indutivos, eles têm uma rotação fixa. E essa rotação, ela é determinada pelo número de par de polos magnéticos que o motor tem, multiplicado pela frequência de alimentação do motor. Aqui no Brasil, né, nossa frequência, aí, a gente pega o fornecimento da Copel, no Brasil inteiro, né, no Paraná Copel, mas em qualquer lugar do Brasil, 60 Hz, tá? Então você tem a alimentação 60 Hz. Parece que tem um lugar aí que tinha 50, mas aqui a maioria é 60. Então você pega 60 Hz, e aí se essa frequência não varia, a rotação do motor também não varia, né? Então ele fica uma rotação constante. Na máquina comando numérico, essa é um grande recurso que você tem, né? Poder variar a velocidade de corte variando a rotação. Então, para eu variar a rotação, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá, programo, né? Eu estou na interface final, se eu vou lá, coloco o número que eu quero. Mas quem faz esse trabalho? Então, vamos entender. Se você não tivesse essa eletrônica aqui do inversor, você teria que ter um redutor mecânico,
né? Um CVT ou um redutor fixo. Aí você vai lá, troca as engrenagens, né? Como nós tínhamos nas máquinas convencionais aqui, troca as engrenagens, e aí eu tenho rotação diferente. Na máquina CNC, no nosso caso, a gente nem tem isso. Então, o que que faz? Esse inversor, o papel dele, pessoal, é justamente fazer variação da frequência. Então, ela é 60 Hz, ela pode ser 61, 62, 100, 200, 300, até o limite 6.000, né? Que você precisar das 6.000 RPM, tá? Aí ele calcula essa frequência e faz a alimentação do motor. Quando ele faz essa mudança de frequência, então vocês vão lembrar assim que né, a corrente alternada, a tensão alternada também, ela tem a gente viu isso na física, né? Tem um formato aproximadamente de uma senoide, tá? Na teoria é essa senoide, né? Só que na prática, quando esses dispositivos eletrônicos fazem isso, eles geram um negócio que a gente chama de harmônicas. O que são as harmônicas? É se você pegar essa frequência, né, que ele está trabalhando, multiplicar por um inteiro, né, e aí você vai tendo frequências que são produtos, né, dessa frequência base. Tá? Isso acontece muito nesses circuitos eletrônicos aqui. Aí, para você atenuar essas harmônicas, que se usa o reator, tá vendo? Então, o reator ele dá essa minimizada aí nessa produção das harmônicas. Porque quando você começa a fazer esse controle aqui e produzir muitas harmônicas, você corre o risco de danificar outros dispositivos eletrônicos, e a concessionária também ela pode te multar, né? Porque se você gerar muitas harmônicas em circuitos industriais, você pode ser penalizado. Então você tem que ter dispositivos que atenuem essas harmônicas. E aí é o papel daquele reator, tá vendo? Então, por isso o motivo do reator aí, né? Existem outros dispositivos, pessoal, como eu tinha comentado, computador, né, coisinhas menores, tem sistema de frenagem também, que a gente não colocou aqui até para simplificar, né? Mas esses seriam os elementos básicos, ó, que estão nessa parte vermelha. Então, o que acontece? Quando a gente muda aqui a corrente, a gente muda a força, mudamos os parâmetros de corte, todo esse grupo aqui vai responder com isso, ele vai dissipar um pouco mais, né? Então, a gente está medindo, como nós estamos medindo esse ponto, a gente mede essa variação que ocorre neles também, que chama de variação, né, devido à carga, ou seja, a gente mede perdas energéticas devido à variação de carga. Estão vendo aquela questão toda da nossa imprecisão e que a gente tinha comentado aqui, ó, que você não pode extrapolar para outra máquina? Por quê? Porque mesmo que você tenha essa cadeia de dispositivos, eles têm comportamento diferente, né? Um tem eficiência maior do que a outra. Então você está medindo essa caixa aqui dentro, né? Essa caixa aqui. Então a limitação que a gente tem nesse método, tá? Vamos falar um pouquinho só dessas unidades aqui. Tem umas imagens para o fluido de corte, o trocador de cavaco. Então, desculpa, eu perdi um pouco aqui, pessoal. Eu saltei aqui, deixa eu falar do motor principal. Eu acabei falando do inversor, eu vou falar do motor principal, tem que falar dele. Não pode esquecer, né? O motor principal, gente, ele vai ser no nosso torno, né, o maior dissipador de energia. Então, a maior unidade aí é o motor principal. Tá? E esse motor principal, ele tem uma característica importante aqui que a gente tem que destacar, é que ele não utiliza engrenagem. Então, entre o motor e a placa do torno, não tem nenhum elemento de transmissão mecânica, não existe engrenagem. Esse motor, então, ele foi projetado com um conceito aí que é chamado de built-in motor. Tá? O built-in motor, aqui tem esse esquema, ó, que é o seguinte, você tem o motor, né? Então a gente vai ter uma parte aqui com a estrutura, né, de aço, o motor tem. Aí você tem o estator do motor, tá? Que é onde fica aquelas bobinas de cobre, quem já viu o motor aberto, né? Todo o enrolamento do motor. Aí onde está laranja aqui, estão vendo aí, você tem né, um elemento aqui de montagem, que é uma luva, e aqui o rotor. Então tem o estator e depois o rotor, né? Aí você tem um eixo oco, esse rolo shaft é um eixo oco, né? E esse eixo oco, ó, ele está engastado nessa luva. Então essa luva aqui faz o engastamento aqui do eixo oco e ele fica engastado no rotor do motor. Então quem gira aqui é o rotor, né? Quem vai girar é o rotor. A hora que o rotor gira esse eixo oco aqui. Então todo o torno tem que ter eixo oco, tá? Para passagem de barra, então todo o eixo é oco aqui. Então o que você faz? Esse tipo de motor aqui, a construção built-in motor, você não tem transmissão, a transmissão direta, tá? Não tem engrenagem, não tem polias, não tem correia aqui para frente, a placa é acoplada aqui diretamente.
A vantagem que o fabricante dá é que você tem uma eficiência energética maior, né? Nós tínhamos, né, os tornos convencionais, agora a gente retirou. Os tornos convencionais, eles tinham engrenagem. Então, quando você media, por exemplo, a potência aqui, né? Então, desse ponto, você ainda tem um redutor enorme, cheio de engrenagem. Você teria que considerar esse redutor. Dá um trabalho danado, porque ele dissipa muita energia aqui. Na construção nossa, não, nós estamos montando, né, se eu montasse um vatímetro na entrada dele, eu poderia medir o consumo exclusivo dele, não teria engrenagem. Então você tem uma perda, né, em teoria, uma perda de energia bem menor. Tá? Eu deixei um link aqui para vocês darem uma olhada, né, nesse material de onde eu tirei aqui, se vocês quiserem consultar, aqui é o esquema, né, de construção do built-in motor. E aqui tem um vídeo também de outro fabricante, ele mostra um pouco sobre a fabricação desse motor e a montagem dele, como é que eles fabricam e montam esse tipo de motor. Tá? Então, isso aqui é mais para uma curiosidade. Né? Aí eu vou falar um pouco também dos servo drives, depois que eu vou falar então da unidade lá de hidráulica. Estou falando então aqui agora, nós falamos do motor principal, vamos falar desses dois aqui, tá? Desses dois motores e os seus acionamentos. Então, nós estamos vendo aqui nessa foto o eixo Z, pessoal, e aqui para o eixo X. Então, aqui, ó, vocês estão vendo um servomotor, tá? Que é idêntico a esse, um servomotor do eixo Z. Aí, esse servomotor, né, ele está acoplado a um parafuso, que é o parafuso de esferas, que a gente comentou na aula passada, e está montado nessa guia. Então, o eixo Z, a mesa do eixo Z, ela desliza, né, sobre essa guia. Na verdade, é um deslizamento-rolamento, né, porque a guia é de rolamento. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que os dois servomotores, tanto o X como o Z, eles são servomotores de baixa potência. Tá? Você tem uma potência muito pequena nesse movimento de avanço. Para vocês terem ideia, se a gente desacoplasse aqui o motor, né, e, por exemplo, colocasse a mão aqui, né, na extremidade do parafuso, com a mão você consegue girar esse parafuso, e aí você vai mover a porca, né, e move a mesa sobre essas guias aqui. Porque o atrito do parafuso com a porca é muito baixo, e o atrito da mesa com as guias também é muito baixo. E além disso, a força de avanço, a potência de avanço é muito baixa também. Então, o movimento de avanço você consegue fazer manualmente. A gente faz tanto numa máquina, se quisesse fazer, é claro, numa máquina CNC, como a gente faz na máquina convencional. Então, na máquina convencional, você faz o avanço, você pode fazer manual. Ou seja, nós temos potência para fazer o movimento de avanço. A gente não tem energia para fazer o movimento de corte. E esse a gente não consegue, estão vendo? Então, por que a gente consegue o movimento de avanço? Então, vamos lá. Primeiro, num torno como esse, você tem baixo atrito, né, nas guias de deslizamento e rolamento. Você tem baixo atrito no elemento de transmissão aqui, no parafuso e porca. E, por fim, e mais importante, a potência de avanço é muito pequena. Por que a potência de avanço é pequena e ao ponto da gente poder desprezá-la? Porque a velocidade de avanço é muito pequena. Lembra, a velocidade de avanço é dada em milímetro por minuto? Então, assim, a ordem de grandeza, a velocidade de avanço é 1000 vezes menor do que a velocidade de corte. E a força de avanço também no torneamento, aí tem restringir bastante o torneamento, no torneamento, ela é pequena em relação à força de corte. Em resumo, você consegue fazer o movimento de avanço, você consegue suprir energia para o movimento de avanço. Então, você não precisa ter motores grandes, né? Se aqui você precisa ter um motor grande, esse motor do nosso torno, ele está de 11 kW, né? Um motor bem potente. E esses motorzinhos são bem pequenos, às vezes inferior a 1 kW. Tá, gente? Por isso, pessoal, pelo fato da potência de avanço, né, o que você gasta para fazer um avanço ser muito pequeno, é que a gente não leva em consideração nessas equações aqui. Ó, em nenhuma delas a gente falou do movimento de avanço, tá vendo? A gente só considera a potência de corte. Os valores a gente calcula aí, os valores são desprezíveis, tá? São valores muito, muito baixos. Legal, ó, então com isso nós encerramos, né, essa parte aqui em vermelho, né, então agora a gente encerrou mesmo, e eu vou falar então do que está em verde, só umas fotos só para a gente ilustrar, vou falar desses três, esses aqui até a gente acabou não fotografando, falar desses três aqui. Né. Então esses três aqui, ó, eles estão no único slide, nós vamos ter o transportador de cavaco, a unidade do fluido de corte, né, aqui o arrefecimento, fluido de corte, e aqui a unidade hidráulica. Então, o que acontece aqui? Eles têm motores elétricos? Tem. Esses motores dissipam energia? Claro, né? Você tem toda a troca térmica aqui, ó. Tá vendo, gente? Os motores, eles são todos aletados, ó. Por que eles são aletados?
essas aletas aqui, elas funcionam como trocador de calor. Então, melhora a troca por convecção, né? Porque você tem o ar aqui circulando, você aumenta essa área aqui. Então, é a forma de você aumentar a troca por convecção. Você tem ventoinha, eles têm ventoinhas aqui para tirar um pouco, né? Ajudar a tirar um pouco desse calor. E eles são motores não são motores de grande potência também, mas mais importante aqui para o nosso estudo, que é importante para o nosso estudo, é que se eu variar a velocidade, variar o avanço, variar a profundidade, o consumo nesse motor não varia. Nesse não varia, nesse não varia, tá vendo? Esse aqui do fluido de corte, você pode até tá com ele totalmente desligado, que é o nosso caso, a gente desliga ele. Né? Eu posso desligar, ele está zerado, inclusive não marcar nada. Tá? Se eu não quiser usar o fluido de corte, não uso. É via programa. O transportador de cavaco não tem muito jeito, porque ele liga o transportador. Né? Assim que a gente começa lá, a gente liga. A gente pode até desligar, deixar ele desligado manualmente, mas ele por, né, digamos, característica do projeto da máquina, quando você liga a máquina, você dá o start, ele liga o transportador. Né? Então, assim, correndo tudo normal, a carga no transportador não vai variar. Por último, a unidade hidráulica também, apesar de você ter um motor até grande aqui, acho que é um motor de 1,5, mas ela não varia durante o corte. Então, se eu variar a velocidade, variar o avanço, não varia o consumo aqui. Né? Ele é constante, por isso que ele fica esses três, né, principalmente nessa região aqui. Aí somam-se a ele, assim, né, além desses, mais importante, o trocador de ferramenta e o contraponto. Nesses ensaios que a gente faz, a gente não usa esses dois motores, estão vendo? Então, esses aqui ficam parados, não tem consumo zero aqui, basicamente. Legal, pessoal. Então, a gente tem uma visão aí, né, dos elementos, dos dispositivos que consomem energia e como eles consomem essa energia, em qual momento que eles vão consumir essa energia, né? Por isso que a gente fala daquele rendimento instantâneo, né? Você tem um momento ali que você faz o levantamento dele. Agora nós vamos falar então do medidor, né? Agora a gente tem aí uns slides para a gente explicar como é feito então a medição dos parâmetros elétricos. O primeiro elemento que nós vamos falar então é do medidor em si. Esse aqui é um medidor de grandezas elétricas, né? Ele chama de multimedidor, o fabricante. Ele é fabricado pela empresa chamada Cron, o modelo Connect. Tá? Como vocês estão vendo nessa imagem, ele está instalado lá no nosso painel. Nesse painel que vocês estão vendo aqui de fundo, nós temos dois medidores desse instalado. A gente tem um que está ligado no torno CNC e tem outro que está ligado no centro de usinagem. Ele tem uma instalação relativamente fácil, porque aqui no caso você tem que soltar fios, né? Então você tem uma pessoa que tem uma certa prática para soltar os fios, né? Fazer ali uma substituição dos fios e monta ele. Então, se eu quiser mudar ele de máquina no painel, o painel tendo espaço, é realmente tranquilo. Seria diferente, por exemplo, se eu fosse instalar ele aqui dentro. Ó, deixa eu colocar a foto para vocês aqui. Se eu fosse instalar um medidor aqui dentro, a gente até instalou uma vez, mas dá um trabalho imenso, porque você tem que entender todo esse cabeamento aqui, pegar o manual, entender todo esse cabeamento, soltar com bastante cuidado, então você leva muito mais tempo para instalar, né? Falando só da instalação, né? E aí, esse instrumento, esse medidor, ele é um medidor mais simples, tá, pessoal? Então, ele tem limitações aqui. A principal limitação dele, se você tentasse colocar ele aqui, ó, colocar ele aqui entre o inversor de frequência e o motor, ele não vai funcionar. Por quê? Porque quando o inversor atua e ele varia a frequência de alimentação do motor, o instrumento não é capaz de acompanhar essa variação de frequência. Tá? Então, ele suporta pequenas variações de frequência e não variações grandes. O inversor produz as variações muito grandes, produz aquelas harmônicas que a gente comentou, lembra? Então, assim, esse medidor ele não serve para aquele caso lá do medir diretamente nesse motor do CNC. Se for motor simples, motor que tem rotação constante, que não tem inversor, ele dá, a gente já usou, ele funciona. Mas se tiver o inversor, não funciona, tá? Por isso que a gente falou no início lá, ó, bem no comecinho, que a gente precisaria, né, de ter um instrumento, né, dedicado para fazer medição, no caso dos motores que tem inversor. Estão vendo agora o ponto? Né? Então, essa é a explicação aí da gente estar medindo no painel elétrico. E aí ele tem essas vantagens, né? Você vai medir o consumo total, então você pode fazer aquele rateio por peça, ele vai te dar condições para isso, e essa facilidade de ser reinstalado.
Vocês estão vendo esses 3 cabos aqui, ó, esses 3 cabos grandes, né? Esses 3 cabos grandes são aqueles, tá, o RST lá que a gente falou, tá? O RST, né? Então ele passa aqui. Depois eu tenho um outro slide em seguida que tem um esquema de ligação, fica mais fácil eu explicar. Vou explicar isso daqui. Eu só quero mostrar agora, vocês estão vendo esse C13 aqui, ó, é um cabo RJ45, né? Então ele tem uma saída de internet aqui. Esse instrumento nosso, ele está conectado à internet. A gente até pensou em fazer, né? Era nosso nosso plano inicialmente para essa aula seria fazer esse experimento em tempo real. Estão vendo? Então, assim, a gente coloca lá, montaríamos o torno. Então, isso tudo que eu estou falando aqui agora, vocês estariam enxergando a gente lá na máquina, fazendo. Só que o que acontece, pessoal? A gente tentou até fazer, a gente fez aí umas tentativas já em filmar essa parte, né? Mas não ficou legal, tá? Eu até fiz isso numa turma que eu estava dando aula da pós, coloquei meu notebook, mas não ficou legal. Eu precisaria de ter câmeras melhores, né? Agora que a gente está conseguindo as câmeras, então não deu tempo da gente instalar isso. Mas acho que em breve a gente vai conseguir. Então, qual que seria a ideia aí? Botar as câmeras lá, né, filmando a gente, ou um colega vai filmando, aí a gente vai trabalhando ali, vai mostrando, e quando fizermos os ensaios, as medições, aí vocês aí no computador, a gente passaria um programinha, vocês instalariam um programinha, e vocês poderiam pegar os dados aí em tempo real. Tá? Aí ficaria um negócio assim, fazer o experimento mesmo em tempo real. Mas infelizmente para essa aula não deu. Né? Então nós vamos usar os dados que já foram medidos. Né? Aí nós usamos, quando a gente está só em laboratório aqui, a gente não usa a internet, a gente mede local, aí para medir local a gente usa um cabeamento, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó, o laranjinho e o branco, que a gente chama de RS485. Aí a gente usa um servidor interno, né, a gente coloca num computador aqui interno, e a gente mede lá o que acontece, claro, sem precisar passar pela internet. Aqui tem aquele esquema que eu tinha comentado, né, então, esse é o esquema com o diagrama de ligação dele. Tá? Então, as características aí do medidor, né, que está nesse quadro aqui, eu já falei, né, a marca modelo, Chrome Connect, ele pode medir circuito de corrente alternada com corrente máxima até de 63 amperes, então a corrente que passa aqui, ela ela tem que ficar limitada a 63. Se você precisar de medir correntes maiores, você tem que comprar uns acessórios, que são os TCs, os transformadores de corrente, e aí você acopla eles diretamente aqui no cabo. Tá? Ela tem saída digital, aquela 485, né, que a gente estava falando, que é essa saída aqui, tem saída de rede, internet, né, e além disso ela tem um Bluetooth também. Tá? Então, via celular, tem um aplicativo, o fabricante dá esse aplicativo, você baixa o aplicativo, coloca no celular, tem que ficar aqui uns 10 metros de distância, aí você consegue enxergar lá o que ele está medindo. Tá? Mas mais para visualização, né, via Bluetooth. Ele possibilita medir vários parâmetros, várias grandezas elétricas, então totalizando aí 50 grandezas, né, em sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos. Então é um multimedidor mesmo, né? Eu deixei um link aqui do manual, depois vocês vão precisar para o relatório, aí uma explicação sobre instrumentos, vocês podem encontrar mais detalhes aqui no manual, tá, gente? Aqui nesse diagrama, só para ficar um pouco mais claro, ó, nós temos assim o RST que a gente já tinha mostrado, né, os cabos de tensão corrente de energia, eles vão passar por dentro do instrumento, ele tem 3 orifícios aqui, aí cada orifício desse, não dá para a gente ver no esquema, é um transformador de corrente. Como é que funciona esse transformador de corrente? Então, bem rápido aí, o transformador de corrente, ele vai ter assim, esse cabo, né, qualquer um deles, funciona como sendo o primário do transformador, e aí ele tem o enrolamento, que é o secundário. Então, quando a corrente elétrica passa nesse cabo aqui, ela induz um campo eletromagnético, né, esse é o princípio aí do transformador, e aí a corrente que é gerada nesse secundário, ela é proporcional à corrente que passou aqui, estão vendo? Então a gente consegue fazer uma medida da corrente medindo a corrente nesse secundário do transformador de corrente. Então esse instrumento ele utiliza 3 transformadores de corrente e depois ele tem 3 voltímetros aqui, voltímetro mede a tensão, né? Então a hora que passa aqui as fases, você vai lá, ó, e pega, por exemplo, né, o A aqui, ligou o A, aí você vai medir a tensão aqui em A, corrente em A, tensão em A. Corrente em B, né, aqui é B, tensão em B, C e C aqui, estão vendo? Internamente, o que ele faz? Ele vai medindo isso daí, ele mede com a taxa de amostragem bem elevada, e no final ele integra isso, esse produto tensão corrente. Ao integrar isso, ele tem a potência.
né? Por isso que a gente consegue medir a potência. Na verdade, a gente mede, né, muitos parâmetros, né? O que nos interessa, que vai nos interessar, vai ser a potência elétrica. Então, ele faz isso aqui analogicamente. Depois de fazer todo esse cálculo aí, ele digitaliza, ele converte para digital, ele tem um conversor AD aqui internamente. E aí, depois desse conversor AD, ele vai por meio dessa RS485. Aí você acopla esse instrumento num computador, né? Aí a gente usa a 485 e a 232, são os conversores que a gente precisa. Aí a gente transfere os dados para lá, né? Utilizando um protocolo que a gente chama protocolo Modbus, tá? Então, via essa 485 é a rede, a parte física, né? E o protocolo é a parte lógica da formatação dos dados. Então, usando esse protocolo, o computador consegue comunicar com ele. Legal? Então, esse é o diagrama de ligação do nosso watímetro, que está aqui no nosso laboratório. Nós temos 3 desses, a gente tem 2 desse modelo e um que trabalha com correntes maiores, mas ele não tem a saída de internet, ele só tem esse 485. Aqui agora, pessoal, nesse slide, nós vamos falar do sistema de aquisição. O que é o sistema de aquisição? É um programa, nós desenvolvemos esse programa, ele foi, né, desenvolvido aqui por nós, eu fiz programação disso, meus alunos, né, de TCC, de mestrado também, fizeram versões, então a gente tem várias versões desse software, desse aplicativo, né, e essa que eu estou mostrando para vocês é a última, e essa última fui eu já que fiz esse código, né? Mas a gente vem trabalhando isso há bastante tempo. Então, o nosso desafio foi primeiro entender como que esse protocolo Modbus funciona, né? Então, entendendo esse protocolo Modbus, o funcionamento dele, aí nós fomos ligando o instrumento e fizemos um aplicativo que roda em Windows, né? E aí ele conecta no computador, ele conecta o computador via RS232, que é aquela porta serial, né? Ela é mais antiga do que o USB, tá? Uma porta serial. Aí você acopla 485, do 485 converte para o 232. Aí no 232 você tem uma biblioteca do Windows que lê a 232. Aí a gente fez a programação dessa biblioteca e fomos entender como que é o protocolo Modbus, né? Então o software todo ele é fundamentado, é baseado no Modbus RTU. Esse RTU é Remote Transfer Unit, né? Unidade de transferência. Então, o nosso programa que hoje ele permite a gente trabalhar com os 3 instrumentos, como eu tinha comentado, né, o maior deles, que é o Multicast 120, e o outro que nós vamos usar nesse trabalho, que é o Connect. Aí, ó, um está ligado no centro de usinagem e o outro está ligado no torno. Nós vamos usar esse aqui, né? Então, quando a gente liga, a gente entra no programa, abre o programa, você seleciona em qual dos instrumentos você está medindo. Primeiramente, ele dá uma mensagem dizendo se tem alguma coisa conectada. Se tiver conectado, você seleciona qual que você quer aqui, né, dos 3. Você programa o tempo de leitura, o tempo de aquisição. Se você não souber o tempo, não quiser estipular um tempo, você pode calcular. Aí tem uma calculadora que você calcula em função das condições de corte. Avanço, rotação, né? Aí você calcula, e a distância, né? Você calcula o tempo de corte. Não o tempo de corte, o tempo de aquisição, né? O tempo que vai durar a sua leitura. Aí clica aqui, inicia a leitura, né? Aí ele abre uma outra tela, aqui não dá para a gente ver, mas abre uma outra tela que está aqui, e fica lá imprimindo os valores lidos. Aí a gente seleciona uma pasta para gravação, nessa pasta de gravação ele vai gravando os arquivos aí no formato TXT, que serão os arquivos que nós vamos trabalhar daqui a pouco, né? Então a gente grava no formato TXT. Legal? Então essa é a cara do nosso aplicativo, né? Foi desenvolvido aqui por nós aqui. E a gente tem uma versão dele, pessoal, que não é essa versão aqui, uma outra que eu tenho, que aí a gente usa ele, né? E aí a gente manda os dados via internet, tá? Então a gente também tem que ter um programa para isso. A gente fez um programa, o programa lê dele lá e manda os dados para um servidor gratuito que a gente conhece. E aí, se a gente fosse fazer em tempo real, teria que funcionar assim. Eu teria que ler aqui, jogar na internet e passar o código do servidor para vocês, a interface com o servidor, para que vocês pudessem ler diretamente no servidor. Aqui nós vamos voltar naquele gráfico, né? Então, aquele gráfico que a gente já viu. No primeiro slide a gente mostrou esse gráfico, agora fica um pouco mais fácil para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. Então, vai ser assim, ó, nós vamos, a hora que a gente, nos nossos ensaios, né, que eu estou falando aqui, mas, entendam aí, foi passado, né? A gente já fez. Então, é assim, a gente vai identificar mais importante que a gente consiga identificar nos arquivos esses dois estágios aqui, esse tempo aqui vazio e depois esse intervalo aqui de corte, tá?
Alguns arquivos, vocês vão pegar também esse estágio que corresponde à aceleração do eixo árvore. Tá? Então, dependendo do momento que a gente iniciou a aquisição, ele vai durar aí 1, 2 segundos, né? Você pega uma corrente, uma potência muito alta, que corresponde à aceleração do motor principal. Né? Porque o motor está parado, o eixo está parado. A hora que você dá o comando para ele ligar, aí ele tem um tempo para ele atingir aquela rotação programada. Isso aqui, a potência é maior em função da rotação. Quanto maior a rotação, maior a potência. Tá? Aí ele fica um tempo aqui, fica um tempo em pausa, depois ele entra em movimento de avanço, aí depois ele encontra, a ferramenta encontra a peça, né, e começa a cortar. Tá? Então, esses dois estágios nós vamos ter que identificar agora nos arquivos. Vamos falar então dos experimentos, como eles foram realizados. Nós temos dois materiais de estudo, o ferro fundido e o alumínio 6262. Esse ferro fundido é um ferro fundido cinzento, FC200. Depois no relatório eu vou pedir que vocês levantem mais informação dele, né? Vocês encontram aí pela web, aí nos livros, a composição química, né? O que é esse ferro fundido cinzento, que tipo de grafita que tem, né? Qual o formato disso, vocês vão encontrar pela literatura, a gente não vai falar aqui agora. Tá? Aí é importante falar das dimensões. Então, esses corpos de prova, as peças, né, que a gente chama de corpos de prova, todos eles têm essa dimensão de 105. Aí ele tem uma canaleta bem no meio, ó, da peça, de 5, e o diâmetro dessa canaleta, o diâmetro menor dela é 55, e ela tem comprimento de 50 milímetros. Tá? Essa canaleta, pessoal, o objetivo é assim, quando você vem torneando aqui, a hora que a ferramenta chega aqui, aí ela para de formar cavaco, né? Então, assim, é legal para você poder detectar, aqui não mostra nesse gráfico, mas vocês vão ver depois nos gráficos reais, que ele continua, aí chega um momento aqui que ele cai, ele vem praticamente para esse estágio aqui, ó, ele faz isso aqui. Aí quando ele faz isso é porque a ferramenta atingiu a canaleta, aí serve para você olhar no gráfico e cortar, aí você corta tudo que está à sua direita aqui, né? Tudo você pode jogar fora, porque não precisa para nossa análise. Aí a gente pega daqui para cá, estão vendo? Depois eu coloco um gráfico real aí, fica mais fácil também para ver. Então essa é a função da canaleta. O diâmetro aqui, que é o diâmetro de referência, para nós vai ser o diâmetro final, eu coloquei o FD aqui. Eu tenho uma tabela depois que eu mostro para vocês logo em seguida, e aí tem, para cada ensaio tem um diâmetro final. Tá? Então isso variou de ensaio para ensaio, isso não é a constante não. Tá? Bom, vamos falar das ferramentas. As ferramentas, pessoal, o cabo, né? Então essa parte que é o cabo. O cabo tem um código ISO MWLNL 2020K06. Maiores detalhes desse cabo, eu coloquei o link do fabricante. Então, no fabricante dá toda a geometria dele. A gente já pediu no relatório também. No relatório, vocês vão fazer o levantamento de toda a geometria do cabo e da pastilha também. Tá? A pastilha é essa daqui, código ISO também, WNMG 060408. Aqui é o código do quebra-cavaco. KM é o quebra-cavaco. Detalhes dessa ferramenta estão no site do fabricante dela. Aí o que a gente está pedindo? No relatório é que vocês façam um mapeamento, um levantamento, e vocês vão identificar os ângulos principais, que vocês já devem ter visto em aula, ó, que são eles: o ângulo de posição, o ângulo de ponto, o ângulo de folga, o raio de ponta, né, e o ângulo de saída, que leva em consideração o quebra-cavaco também. Então, a gente está pedindo isso no relatório. Tá? Então, esses links vão ajudar vocês a aprofundar, a conhecer um pouco mais disso. Mas vai ficar para vocês, né? Nós não vamos falar aqui agora, detalhar isso. Não. Aqui é aquela tabela que eu tinha mencionado até no início, né? Então, vamos entender essa tabela aqui para vocês. Depois eu vou abrir um arquivo, aí vocês vão ver como os arquivos estão organizados, né? Então foi assim, esse experimento ferro fundido, e vale também para o alumínio foi do mesmo jeito. Nós fizemos 27 ensaios, 27 testes, tá? Na verdade, são 9 condições. Cada condição foi repetida 3 vezes. Então, você tem um total de 27 arquivos, né? Então, 9 vezes 3. E aí, o que eu fiz? Eu agrupei aqui, ó, chamei de bloco. Então, essa tabela está assim, a primeira coluna que está chamando blocos. Aí você tem o FF1, né, FF2 até FF9. Cada bloquinho desse aqui representa uma condição de usinagem. Estão vendo? Então, por exemplo, se a gente pegar o FF1, você vai ver, ó, aqui é o nome do arquivo, tá? Então vocês vão encontrar depois lá no Labozig, tem esse arquivo lá, vocês vão encontrar, tem um compactado, né? Vocês vão descompactar e vocês vão ver esses 27 arquivos. Aí se você pegar o que é o FF1, o FF1 tem um arquivo FC, F10, AP15, T9, teste 9.
Depois o outro, mesma coisa, teste 14, teste 22. Então, esses 3 arquivos referem-se ao primeiro bloco, e esse primeiro bloco ele teve variações no diâmetro final, tá? Teve peça que foi 59, teve uma peça 61 e uma outra 65. As 3 condições de corte, velocidade, avanço e profundidade, foram constantes, né? Então, tudo aqui refere-se a essa condição. E o rendimento? O rendimento, aquele ETA-T, o rendimento instantâneo, também eu tabelei. Como é que foi obtido o rendimento? Fazendo ensaio com o dinamômetro. Então, nesse momento aqui, a gente estava com o dinamômetro montado, aí medimos a força. Então, o que a gente fez? Ó, nesse caso, a gente fez assim, a gente mediu aqui. Então, voltar na equação 4, só para vocês entenderem. A gente fez o mesmo ensaio que está aqui, né? Só que a gente veio aqui na equação 4, né? E aí a gente fez o quê? Nós medimos a força de corte e temos a velocidade. Aí nós achamos o PC aqui, tá? Aí eu peguei, igualei essa equação aqui, ó. Então isso é igual ao PC real, vamos chamar assim, né? Tá? Aí esse NT fica o quê? Aí esse NT fica esse PC real dividido por esse PC de corte. Então a gente iguala ele lá, né? O que está no parênteses aqui dividido por esse valor aqui, tá? Aí a gente tem, né? Então nós tabelamos ele aqui, a gente documentou isso, né? Então, para cada uma dessas condições, vocês vão observar que eles variam ligeiramente, né? Esse aqui é 58,7%, esse 58,9%, esse aqui é 59,1%. Eles têm variações, porque as rotações são diferentes. Aqui você tem ligeiras variações de rotação e também variações, né, de ferramenta, tem variações de processo. Igualzinho eles não vão ser, é muito difícil, tá, gente? Então, essa variação, ela está dentro do erro do método, né? Então, se a gente pensar em erro dessa metodologia aqui, toda essa metodologia, ela tem um erro, tá? Então essa equação aqui, o ideal seria a gente escrever essa equação e somar um epsilon aqui de erro, né? Então ela tem um erro. E esse erro, onde ele aparece? Ele aparece aqui, ó. É só você olhar essa tabela, né? E olhar essa variância aqui, que ela expressa aquele erro lá que a gente está comentando, tá vendo? Então a gente tem 0,58, 0,589, 0,591, né? 59,1%. Tá? Então esse pequeno desvio, né, reflete esse nosso erro experimental. E assim vai, o bloco UFF2 até o UFF9. Legal? Então, esses são os experimentos do ferro fundido. O mesmo esquema a gente fez para o alumínio. A única mudança no alumínio, então, nas condições de corte, né? Porque o material, condições de corte, então, é tudo diferente. Mas, assim, o jeito de medir e tal é a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. No alumínio, nós vamos ter as peças de alumínio da liga 6262, então mesma coisa, vocês vão levantar depois a composição da química dessa liga, para vocês entenderem, né, essa classificação e a composição. Então isso aqui eu deixei com vocês, consultar a literatura, isso está lá documentado. Aí, o corpo de prova agora, as peças, elas são diferentes do ferro fundido, elas têm um formato de tubo, não é barra maciça, é um formato de tubo, esse tubo tem um diâmetro menor de 34, e o diâmetro maior varia conforme a condição de usinagem, que vai estar numa tabela também, que está na sequência. Mas o restante parece com o outro, estão vendo? Ó, comprimento de 105, canaleta de 5 e comprimento aqui de 50, né? O comprimento de ensaio de 50. A gente tem um vídeo aqui que a gente fez do torno no momento desse ensaio. Vamos rodar ele aqui só para vocês. É um vídeo bem curtinho, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia. Nós fizemos esse vídeo, a gente colocou uma câmera, nós colocamos uma câmera aqui do lado de fora, e o objetivo também dessa imagem, desse vídeo, foi acompanhar o que acontece no monitor da máquina. Essa é a tela do torno, e ela tem uns gráficos de potência. Então a gente queria ver se existe uma correlação entre esses valores plotados aqui com aqueles que nós medimos no watímetro, tá? Só que a gente ainda não finalizou essa análise, precisa fazer mais vídeo, a gente acabou fazendo pouco. Então, o que aconteceu com esse filme, com esse vídeo, é que a câmera ficou mais voltada para a tela, para o monitor do torno, né? E menos aqui para o interior. Aqui embaixo vocês vão ver, ó, a placa, o corpo de prova é alumínio. E aqui vocês observem, quando eu der um play aqui, vocês vão observar que o Z vai movimentar, o Z mexe aqui. Quer dizer que a ferramenta está fora, né? Ela está 50 milímetros, ela está fora da peça em Z, 50 milímetros. A gente dá o play, que seria dar o start aqui na máquina, aí ele vai diminuindo, esse Z vai ficando cada vez menor, depois fica negativo, e a hora que ele começar a ficar negativo, o cavaco forma, né? Aí você tem um cavaco formando, aí ele chega na canaleta, depois sai. Então dá para acompanhar um pouquinho aí, tentei acompanhar aí. Ó, estão vendo o eixo Z lá mexendo, ó, ele está aproximando em velocidade de avanço, tá?
Ó, 0, 0, aí começou a cortar cavaco aqui, sair, ó. Vocês vão ver o cavaco aqui embaixo, né? Então esse é o ensaio no alumínio, tá? Nós fizemos vários vídeos, na verdade tem mais vídeo. Eu peguei esse aí que acho que dá para ver um pouco mais o interior da máquina. Então só para, digamos, só para ilustrar, né, para não passar batido aí, tá? Mas a ideia inicial era a gente fazer em tempo real, né? Mas não é fácil. Mas vamos conseguir uma hora fazer essa aula se a gente demorar para voltar no presencial, né? Mas eu prefiro fazer o presencial. Mas montar as câmeras não é um trabalho fácil. Pessoal, aqui nós temos o cabo também. O cabo é de outro fabricante, é da Kenametal, tá? Então o código dele está aqui, o link dele está aqui. O Matheus, não sei se o Matheus está na aula aí, o Matheus que é meu aluno de C, o Matheus está trabalhando no projeto dele, vai usar essa ferramenta. O Matheus acho que levantou já essas informações, Opa. Matheus. Tá aí, né? Você já levantou essas informações já, não tem? Depois pode até passar para a turma aí, tá? Pode compartilhar aí, não tem problema, tá? Porque Beleza. nós estamos levantando, né? Os ângulos do cabo, os ângulos do inserto também. Então, depois se vocês quiserem pegar com o Matheus, pessoal, acho que ele já fez o levantamento. Mas então tá, a ferramenta é da Kenametal, é outro fabricante, e a pastilha também, né? A pastilha mais adequada para cortar alumínio, tá? Então essas ferramentas aqui, gente, elas têm, né, depois vocês vão ver nos dados ali, elas têm composição do revestimento, um é mais adequado para isso, né? O outro é mais adequado para alumínio, tá? Legal. Agora aquela tabela, a tabela tem o mesmo esquemão, estão vendo, gente? Ó, a primeira coluna são os blocos, então nós vamos ter 27 arquivos, estão agrupados em 9 grupos, né, que eu chamei de blocos, estão os 9 blocos aqui. Cada bloco tem o seu arquivo, ó, e cada arquivo, né, esses dados que estão aqui, repetição desse. Estão vendo? As condições são as mesmas. Ó, nesse primeiro aqui, 200 VC, avanço 0,2 e AP 1,5. Tá? O diâmetro, aquele diâmetro aqui, ficou mais constante nesse, estão vendo? Esse do alumínio não teve tanta variação, com o ferro fundido a gente variou um pouco mais. O alumínio teve uma variação menor, depois se vocês olharem os valores de rendimento, vocês vão ver que os valores aqui eles ficaram mais próximos também. Tá? O ferro fundido, os valores variaram mais, né? E a gente tem a tabela com a última coluna aqui com os rendimentos, né? O rendimento instantâneo, lembrar sempre que é um rendimento instantâneo. Agora vamos falar dos arquivos. Então eu vou mostrar aqui agora esse slide, só para vocês entenderem como é que os arquivos eles estão, né? E depois eu vou abrir um deles aqui, tá, gente? Um qualquer, e vou fazer com vocês, aí eu faço aquele gráfico aqui, até para vocês poderem acompanhar, né? Então a gente vai ter a análise dos resultados, eu coloquei 2 imagens, aqui seria o arquivo que tem os dados do alumínio, e aqui os dados do ferro fundido. Esses arquivos, eles estão num formato que a gente chama Common Separated Value, né? Ele aparece com a extensão CSV. Essa extensão .csv vem do inglês common, que é vírgula, ponto e vírgula, né? Separated Value. Então, o valor separado por ponto e vírgula. Ele abre no bloco de notas, assim, a gente sempre mais abre nos blocos de notas às vezes, e ele abre diretamente no Excel. Então, quem for usar o Excel, pode clicar lá que ele abre no Excel. Aí, quando ele abrir no Excel, eles podem ter pequenas diferenças, porque eu já editei esses arquivos em algum momento, eu mexi com eles, depois eu regravei. Por exemplo, esse daqui do grupo do alumínio, ó, vocês vão ver assim, que ele vai ter a primeira coluna A, né? Aí ela está rotulada aqui na linha 11, próximo da linha 11, com tempo, e depois potência. E esse aqui do ferro fundido, eu acho que eu mexi menos. Então ele vai ter tempo, salta uma coluna, salta outra coluna e tem potência, tá? Então assim, eu deixei aqui essa imagem até para vocês se orientarem. Mas na dúvida, o que vale está aqui, ó. Como que o arquivo está estruturado? Então ele tem aqui a data, aqui não apareceu porque a célula está pequena, mas é a data, aí grandezas, né, o tempo em segundo, aqui tem as unidades dimensionais, tá vendo? Então ele mediu nessa ordem aqui, ó. Tempo em segundo, é a primeira coluna, tensão trifásica é a segunda coluna, corrente trifásica é a terceira coluna, potência ativa é a quarta coluna, fator de potência que mede o quão a corrente está defasada da tensão, tá, gente? Isso é um conceito aí, né, do circuito de corrente alternada, da física, e energia ativa e energia reativa. Nós não vamos usar nada dessas outras colunas. Mas por que está aí? É porque quando nós fizemos esses ensaios, ou quando eu faço os ensaios aqui, eu sempre guardo tudo que eu posso, né? Assim, às vezes serve para alguma coisa, dá uma olhada. Então a gente armazena, né, pelo menos esses parâmetros aqui. No final, acaba a gente olhando para essas duas colunas, potência e tempo.
tá? Mas às vezes a gente faz gráfico da tensão para ver se tem variação da tensão. Às vezes você pega um valor meio maluco, aí esse valor está meio estranho, aí você faz uma variação da tensão para ver se não tem flutuação da tensão elétrica. Porque a tensão ela fica sempre constante, tá? 210, 215 volts nessa faixa, mas ela varia muito pouco aqui. Então a tensão ela tem uma variação pequena. Às vezes você vai medir, tem queda de tensão, opa, tem alguma coisa errada lá no circuito, né? Então você já pode considerar aquilo. Tá? Mas para fins de estudo é sempre a primeira coluna do tempo e a coluna da potência. Então observem que às vezes, dependendo do arquivo, eu desloquei isso já, mas eu fiz manualmente, isso aqui porque eu fiz manualmente. Eu criei uma célula nova, tá vendo? E copiei a outra para cá. Então, ó, tentem se basear por essa escrita que está aqui. Na dúvida, quando vocês abrirem os arquivos, se vocês tiverem dúvida, me passem, né, uma mensagem, tentem entrar em contato. Aí o professor tal, arquivo tal, tá meio esquisito lá, aí eu dou uma ajuda, tá? Mas a estrutura é essa daqui. Então aqui está mais ou menos o que eu falei com vocês, né? Eles estão separados por ponto e vírgula, eles podem ser abertos no Excel. Eu aqui não tenho nesse micro, não tenho Excel, vou abrir naquele OpenOffice, abre também lá. Apenas as colunas referentes ao tempo de aquisição e a potência devem ser analisadas, né? São objetos de estudo. Observação número 2, para fins de relatório, né? Então agora vem o nosso relatório. Cada aluno deverá analisar os resultados de, no mínimo, 2 blocos, sendo um para o ferro fundido e outro para o alumínio. Então, assim, né, para fins de relatório, vocês têm que pegar, no mínimo, 2 blocos. Então, vocês vão pegar, por exemplo, eu quero analisar o bloco 4, eles são independentes, né? Então, se eu quero analisar o bloco 4 do alumínio, aí vou abrir esses arquivos aqui, tá? Só vou abrir esses arquivos. E quero lá no ferro fundido analisar o bloco 7. Tudo bem, vou lá, vou só abrir esses 3 arquivos aqui. Quem quiser, quem tiver tempo, tiver interesse, né? É claro que isso incrementa o relatório, a nota do relatório, quiser analisar tudo, legal. Porque assim, depois que você pegar o jeitão, pessoal, abrir os arquivos e fazer os gráficos, é meio que trabalho manual, sabe, fazer isso daqui. Mas aí se você tiver também depois de ter todos os valores, aí você tem uma visão bem legal do como que energia variou, né? A potência variou para cada ensaio desse. Tá? Os gráficos, eles mostram bem isso aí. Mas assim, para fins de avaliação, tá, gente? Pelo menos dois blocos, né? O relatório, agora vamos falar um pouquinho do relatório antes de eu abrir para vocês aqui. O relatório é individual e deve ser preparado conforme instruções dadas no website do laboratório. Então, lá na página da disciplina, a gente tem um roteirinho do relatório, tá? Já posso até colocar ele para vocês aqui no chat. Deixa eu só puxar aqui, ó. Ele está aqui, ó, modelo para preparação do primeiro relatório. Então, vou copiar o link aqui. Tá aí, ó, esse PDF. Esse é o modelo e os compactados, não precisa colocar, depois vocês vão no mesmo local aqui, né, na página aqui, vocês vão achar os 2 arquivos compactados, estão vendo, ó, o .7z, essa extensão aí é um compactador chamado 7-zip. Se vocês não tiverem no computador, se tiver um problema para descompactar, esse descompactador, ele é gratuito, instala ele no Windows aí, descompacta, né? Tá? Se tiver alguma dúvida também, pode me mandar uma mensagem pedindo para descompactar, eu descompacto. Eu preferi colocar compactado para não ficar muita coisa aqui, né? E o ferro fundido, mesma coisa. Estão vendo? É um compactado também, então experimento ferro fundido e experimento do alumínio. Legal? Então nós temos aí os arquivos para nossa análise. Aí, voltando aqui à questão do relatório, né? Bom, vocês vão primeiro fazer então o download desses arquivos, descompacta para vocês terem todos eles. Aí vocês vão escolher o bloco, né? Aí, ó, eu quero analisar o bloco tal. Aí você vai ter o nome do arquivo para cada bloco. Cuidado para não confundir aqui, hein, pessoal, pegar, né? Mas eles estão meio que indicado aqui, a velocidade. Então tudo 200, estão vendo? Ó, o avanço é que eu multipliquei aqui por 100, né? O avanço 0,2 e o AP de 2 milímetros, tá legal? Então né, cada um tem o nome do arquivo, ele tem as condições de corte ali, então fica fácil de acompanhar, né? Eu não vou ler com vocês as instruções aqui do relatório, tá, gente? Então eu quero que vocês leiam, né? Aí tendo dúvida, vocês vão entrando em contato. E aí eu vou fazer aqui agora a gente terminou essa parte, eu vou abrir com vocês aqui um arquivo, ó. Deixa eu pegar ele aqui eu vou abrir um desses arquivos. Ó, eles estão aqui, eu descompactei o do ferro fundido, ó.
Vou pegar um deles. Estão vendo que eles aparecem com o símbolo do Excel aqui no meu computador? Vocês estão vendo, pessoal? Oi, moçada. Estão conseguindo ver aí? Aham, dá para ver, professor. Tá. Então, ó, eu não tenho Excel nesse micro. Se vocês estiverem em casa, se você dá um duplo clique aqui, ele abre com Excel. Como eu não tenho, até ele vai abrir, eu tenho Excel, só que né, ele está naquela conta lá que eu estou sem o acesso aqui. Aí eu vou abrir com esse programa aqui, ele chama Office Livre, né, LibreOffice aqui. Tá? Ele abre bem aqui. Eu prefiro o Excel porque a gente já usa o Excel, então fica mais fácil, mais rápido para fazer os gráficos, né? Mas eu vou fazer com vocês um gráfico aqui e vai dar tudo certinho, tá? Aqui o Excel ele já pega esse formato direto do ponto e vírgula. Ó, se vocês forem abrir com o Excel que não tiver, é só marcar que ele tá separado por ponto e vírgula, aí rola esse scroll aqui, vocês vão ver ó, que ele já está com as colunas definidas. Então nós vamos ter coluna do tempo, né? Aqui a coluna da tensão, da corrente e da potência aqui, tá? E aí só confere direitinho. Vocês deem uma olhada também, pessoal, às vezes acontece muito na configuração do Excel, que às vezes o separador decimal, ao invés dele aparecer vírgula, ele aparece ponto. E se trocar isso, você não vai conseguir fazer as contas depois. Então, você tem que estar com o separador decimal que está no arquivo, idêntico que você tem no Excel, tá? O Excel às vezes não faz isso sozinho. Então, cuidado para não pegar um número maluco lá, né? Então, na dúvida, depois eu mostro os valores para vocês. Na dúvida, aí vocês né, muda as configurações. Então, tem como mudar a configuração dele, do separador decimal, tanto aqui como no Excel também. Bom, aqui parece que está tudo legal, eu vou dar OK. Né? Aí ele vai abrir, ó. Aí ele abre aqui, então, para nós, ó, esse aqui ele não foi mexido, estão vendo? Então, ele tem a coluna do tempo, eu mexi o que eu escrevi, isso aqui foi eu que escrevi. Ele tem a coluna do tempo, a coluna da tensão, a coluna da corrente e a coluna da potência. Está certinho, ó, como está aqui na estrutura do arquivo. Tá? Caso apareça para vocês essa primeira linha depois do tempo aqui, apareça um negativo, como tá, a gente está vendo esse arquivo, ó, aí acontece que ele calcula o tempo, a gente tem uma rotina no programa que faz o cálculo do tempo, lá faz uma subtração. Então pode ser que ele vai dar negativo. Na verdade não tem tempo negativo, né? Então se aparecer um negativo aqui, vocês podem colocar zero já direto, tá? Eles não dá não tem influência nenhuma, mas pode colocar zero. Aí eu vou fazer assim, eu vou fazer nesse OpenOffice aqui, é um pouquinho mais chato, então eu vou copiar essa coluna aqui. Copiar ela toda, né? Eu vou copiar ela aqui do lado só para ficar mais fácil para trabalhar, para fazer um gráfico. E vou copiar essa do tempo aqui. Mas não precisa fazer isso. Quando eu estou no Excel, eu já faço direto. Porque Excel você trava a tecla Ctrl, aí você faz o gráfico das colunas que você quer, né? E esse aqui, eu estou me acostumando com ele ainda. A vantagem dele é que é gratuito. Então, não tendo Excel, quebra um galhão. A gente tem, ó, tempo, potência, é isso que interessa, estão vendo? Não precisa olhar esses dados. Se vocês quiserem olhar, claro, mas para o nosso trabalho, isso aqui não vai, por hora, não tem sentido a gente olhar. Aí, então, a gente pode marcar essa coluna aqui, vamos marcar isso tudo junto. E aí a gente pede para ele incluir um gráfico, aí quando vocês forem fazer o gráfico, porque faz o gráfico primeiro, tá, pessoal, para vocês terem. Então, vem inserir gráficos, né? Vamos ver aqui onde ele está, inserir gráficos. Porque fazendo o gráfico é que você tem a noção de como está esse comportamento. Aí faça um gráfico de dispersão, né? Podem usar esse ponto e linha aqui. Aí você dá um finalizar. Tá? Então, ó, legal aqui, estão vendo? Aí ficou como aquele gráfico que eu tinha mostrado. Claro que estão todos os dados brutos, né? Então aqui a gente está vendo, ó, preste atenção, a gente está vendo aquela rampa da aceleração. Estão vendo? Então aqui ele dá uma estilingada para ele
Esse ensaio foi feito com velocidade de 120, então a rotação, na verdade, era bem baixa. Ele dá um pico aqui, logo no início, né, pelo acelerar o espíndulo, depois ele desce, fica naquela região que é a pausa e o avanço, né, velocidade de avanço, aí ele dá ele dá um pico e começa a formar o cavaco, tá vendo? É uma força bem alta, porque ele está com um avanço de 0,3 e um AP de 1. Né? Então dá um pico aqui de potência corrente, aí ele vai ficar removendo o cavaco naqueles 50 milímetros, que é o corpo de prova. Chegou na canaleta, ele volta naquela condição que estava aqui, né, inicial, e depois ele tem aí depende aqui do programa, tá, pessoal? Ele fica lá em vazio, né, recua a ferramenta, e quando chega aqui, ele dá uma frenada, ele freia aqui, então tem uns movimentos que a gente programou, que deve aparecer lá no gráfico de vocês. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, por exemplo, você já pode pegar esse gráfico aqui e já pode cortar ele, tá? Então, para cortar ele, marque ele aqui, né? A gente pode pegar, quer ver ele dar aqui, aí pode fazer, tem várias maneiras, né? Só vou deixar ele aqui do ladinho. Então, por exemplo, esse trecho não me interessa, eu posso pegar um trecho aqui e um trecho aqui, não preciso pegar ele todo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, dessa região aqui, ó. Deixa eu ver se ele marca. Vamos pegar aqui, I, né? Coluna I. Ele está em 12, a gente pode pegar de 12 segundos até 22 segundos. Então, 12 segundos até 22 segundos. Então, de 12 a 22 é mais ou menos isso aqui, ó. De 12, né? Está na linha 36 até 22, está na linha 55. Então, 36 a 25. Então, vou fazer uma média. Acho que é isso mesmo, 55. Ah, a média tem que ter assento. Ó, deu 17. Aí confere, viu onde que ele ficou aqui, né? Clicou ali com o mouse, ó. Ele tá pegando aqui, estão vendo, ó, de 12 até 22, né? Que é o trecho que a gente queria. Legal? Aí essa é a média do tempo, né? Só para a gente saber. Agora a gente faz a média da potência aqui, ó. Então a gente faz a média da potência. A média da potência deu para nós 1.362 watts. Desse trecho, a gente pegou uma janela aqui, tá vendo? Então deu por volta de 1.360 watts. Legal? Agora eu vou fazer uma outra média que corresponde a esse trecho aqui. Se você pegar todo ele, faça uma janela dele aqui, ó. Então ele vai dar... agora parece que ele não libera aqui mais. Se ele não liberar aqui, não indicar o ponto, aí vocês vão no... Eu tenho um programa que eu fiz que faz isso automático, mas aí faz manualmente. Então a gente vai ver assim, ó, ele vai para quase 3.000, tá vendo, pessoal? Então vamos dar uma procurada nele aqui manualmente, onde que ele saltou aqui agora. Então aqui a gente tem ali na linha 60, dá para a gente pegar uma boa amostra, na linha 60 até aqui ele já cai de volta, tá vendo? Então na linha 60 até a linha 85, 60, 85. Então vamos pegar aqui. Aí é só a gente mudar aqui, ó, o I60 e 85, né? Aí copiamos para o lado aqui. O cara de ter dado menos, peraí. Deixa eu ver onde ele tá pegando aqui. Ah, não, ele tá pegando uns bagulhos menores aqui. 60 até 85. Agora está coerente. Estão vendo? 2.800 aqui contra 1.300. Então, quando você faz essa subtração aqui, ó, você faz esse menos esse, né? Aí vamos dar um nome para eles aqui agora. Ó. Esse 1.362 é aquele trecho, né, que a gente estava um trecho em vazio. Então, o nosso somatório lá, estão vendo o somatório aqui? Deve ter o símbolo de somatório aqui, mas vou escrever aqui, é o somatório, né, dos WI. Depois eu abro a equação só para vocês lembrarem, estão vendo? E aqui é o nosso WT, ó, tá? E aqui
é o nosso PC, né, dividido pelo rendimento total instantâneo, tá? Estão vendo, gente? Ó, então, naquela equação, ó, vamos voltar rapidinho naquela equação 4 lá, só para vocês entenderem, ó, o que nós estamos falando, voltar nela aqui. Então, nós estamos medindo, ó, a gente mediu esse somatório de WI, foi aquele 1.300 watts, estão vendo? E o nosso WT foi 2.800. Então, nós estamos fazendo isso aqui, ó, 2.800 menos o 1.300, né? A gente está fazendo o parêntese aí, né? Então, aquela potência, nossa potência de corte, na verdade, ela é, né, a potência de corte dividido por esse ΔT aqui. Estão vendo? Ó, né? Ela não é ainda a potência de corte. Aí, na hora que você pegar a potência de corte, que tá naquela tabela, desculpa, se pegar o rendimento dela, né? Então, a gente vem na tabela aqui, pegamos um rendimento lá. Tá, vamos pegar um número. A gente tem um número do arquivo, se a gente puxar ele aqui, ó, vamos puxar ele aqui, peraí. Ele é o 120 F3010. 120 F3010. 120 F3010. Esse daqui, ó. Então, ele é o T11. Ó. Ele é o T11. Então, o T11 tem... Cadê o T11? O T11 tem 0,57. Tá? Então, 0,57. Então, se eu multiplicar isso por 0,57, né? Aí eu tenho minha potência de corte. Então, essa aqui é a potência de corte. Essa é a minha potência de corte. Estão vendo? Então, a gente tem uma potência de corte de 853 watts aqui, né? E aquela potência que você mediu, a altura do degrau, ó, a altura do degrau foi isso aqui, tá vendo? Mas ela é uma potência elétrica, né? Então, a hora que a gente aplica o rendimento dela, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, na verdade, para fazer o cavaco, o produto força vezes velocidade, ó, que é a equação 1, né? Que é a equação 1 lá para nós, ó. Esse produto aqui, né? A nossa estimativa para esse produto está sendo de quanto? De 853 watts. Quando você está medindo lá na entrada da máquina, você está medindo 1.497 watts, tá vendo? O que aconteceu com isso aqui? O que aconteceu com essa diferença aqui? Ó? 1.497 menos isso daqui vai dar 644 watts. O que aconteceu com esses 644? Virou calor, tá vendo? Foi dissipado como calor naquelas aletas lá que vocês viram, tudo do interior da máquina. Você não conseguiu usar isso daqui para produzir cavaco. Você conseguiu, né? Na verdade, você precisou só de 853. Mas você pagou, né? Você gastou 1.497. Estão vendo aí? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, né, repetindo, vocês vão pegar um bloco desse, um alumínio, um ferro fundido, né? Aí vocês vão fazer a média, vocês vão ter 3 arquivos, depois faz a análise sempre da média, faz a média deles. E aí vocês vão ver o quê? Vocês vão poder analisar para essa condição, né? O que aconteceu? Ou seja, mais ou menos o que a gente acabou de falar, né? O que eu gastei de fato para fazer aquela usinagem e o quanto que eu dissipei aí na forma de calor. Tá? E qual que é a minha estimativa, né, para a potência. Então, a gente está estimando a potência de corte aqui, nesse exemplo nosso, em 853 watts. Legal, moçada? Deu para acompanhar aí? Beleza. É muita coisa, né? Muita informação. Eu sei que eu falei uma hora e meia aí, barbaridade. Então eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, ó. Esse assunto, gente, ele não é um assunto trivial, não, tá? Então não estou subestimando ninguém, claro, mas o assunto ele né, tem muita coisa para olhar, para analisar. Então o que eu vou sugerir para vocês assim? Mesmo para a gente, tá? Se vocês me derem esses arquivos aqui e falar, professor, analisa aí, se a gente não gastar um bom tempo, né, para entender como é que foi feito os ensaios e tal, a gente não consegue dar um parecer. Então, o que eu vou pedir para vocês? Comecem a fazer o relatório já. Na semana que vem, aí nós temos um encontro, vai ser um outro assunto, né, aula, mas a gente reserva um tempinho no final, e aí vocês podem tirar as dúvidas. E essas dúvidas, elas só vão aparecer na hora que vocês começarem a fazer esse relatório. Então, vocês vão pegar lá o modelo do relatório, né, que a gente já colocou, leia esse modelo, vai formatando aí o trabalho de vocês e vai fazendo esses cálculos aí na planilha. Né? Opa, agora, e agora? Que eu tenho que
fazer, esse arquivo está meio estranho, eu não entendi direito aquela passagem, como calcular. Marca essas dúvidas aí. Na aula que vem, vocês vão me perguntar, eu ajudo, pode perguntar qualquer coisa, né? Esse é meu papel, é responder para vocês, ajudá-los. O que eu quero é que vocês aprendam, né, absorvam esse conhecimento. O relatório é consequência disso, cada um tem que entregar seu relatório. Mas ninguém deve ficar parado, deixar de fazer porque não teve ajuda. Então, procura o professor. Tá? E cada um faz seu relatório, tá, gente? Relatório individual, né? Então, avaliação aí, não pode copiar um do outro, a gente não quer cópia, então cada um faz certinho. A gente tem essa semana que vem, para tirar essas dúvidas, vocês, né, no final da aula, tragam as dúvidas, a gente vai fazendo aqui, juntos, a gente pode até fazer um pedacinho, esse tira dúvidas, e aí na outra semana, então são 2 semanas, na outra vocês vão ter que entregar. Lá nesse modelo, no roteiro, também tem as instruções de como entregar, como mandar por e-mail, como formatar o arquivo, né? Eu estou sugerindo que vocês formatem o relatório com aquele modelo que tem no COBEF, aí coloquei o link lá, depois para vocês acompanharem. Legal? Então, deem uma lida nas instruções, comecem a trabalhar, e dúvidas, então, a gente retira já na semana que vem. Não deixem, né, para fazer isso na última hora, tá, pessoal? É muita informação, tem muita coisa aí, e, né, então, para a gente fazer direitinho, estou aí para ajudar, tá? É só trazer as dúvidas. Legal, moçada? Alguém tem mais? Vou encerrar aqui a gravação. Alguém tem mais alguma